Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. E a você que está me assistindo em casa, que essa história da minha vida venha abençoar você, a sua família, que sirva de exemplo para pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei na minha vida. Peço também a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos novos e curta também o nosso vídeo, compartilha. Você pode estar abençoando uma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Amém? Então, meu nome é Dora Jean Paulo e essa é a história da minha vida que eu vou contar para vocês. Nós estamos com uma série, né? Que cada semana é falado o testemunho de uma pessoa, né? Eu sei que tem muitas vidas sendo abençoadas através desses testemunhos. E espero que o meu testemunho seja de bênção também para a vida de vocês. Amém? Então, para dar início, tenho de conversão 20 anos. Me converti no ano de 2000 e eu vim através de uma pessoa, uma amiga aqui da igreja, uma irmã, que é a Cida Costa. Então, vou dar início falando da minha infância. Eu tive uma infância muito difícil, um pai muito autoritário, meu pai era muito rígido e a minha família era uma família muito numerosa, de 14 pessoas, 9 mulheres e 5 homens. Bastante gente, né? Para administrar essa família. Então, na época, na rigidez do meu pai, dele ser uma pessoa muito autoritária, muito brava, meus irmãos tinham até medo, até depois de adulto, tinha medo do meu pai. Por ele ser assim, né? Minha mãe, certa vez, ela ficou tão nervosa com meu pai que ela tomou veneno, grávida de 8 meses, da minha irmã caçula. Mas graças a Deus, irmãos, Deus tinha planos na vida da minha mãe e na vida da minha irmã também, que eu creio. Foi uma vida difícil, de luta. Meu pai levava a gente para a roça muito cedo, eu nasci no interior de São Paulo, levava a gente para a roça muito cedo. Com 5 anos de idade, meu pai acordava a gente às 5 da manhã, às vezes às 4, quando era época de colheita, e levava a gente para a roça. Eu chorava, que não queria ir, não queria levantar, mas não adiantava chorar e espernear. Apanhava e ia do mesmo jeito. Amém? Então, Satanás, ele tentou tirar minha vida por várias vezes. Não foi uma, não foi 2, nem foi 3. Quando eu tinha 2 anos e meio de idade, eu tive um problema no pulmão. Nesse dia, minha mãe ficou desesperada, ela não sabia o que ela ia fazer. Eu estava com dificuldades para respirar. Minha mãe foi até o hospital mais próximo era 8 quilômetros a pé. Minha mãe andou esses 8 quilômetros a pé, junto com o meu irmão caçula, que ela levou junto para acompanhar ela até o hospital. Quando chegou no hospital, o médico atendeu, ele falou: olha, dona Raimunda, esse era o nome da minha mãe, né? Eu não tenho mais o que fazer com a sua filha. A sua filha não tem mais o que ser feito. Infelizmente, a sua filha não vai sobreviver. Minha mãe, como é uma mulher de muita fé, minha mãe sempre foi de fé. Ela não acreditava em santo, ela era católica, mas não acreditava. Mas ela tinha muita fé em Deus. E ela se desesperou, começou a chorar, implorou para o médico: salva minha filha, salva minha filha. O médico falou: eu não tenho recursos aqui para salvar a vida dela, mas eu tenho um amigo médico que ele tem os equipamentos apropriados para cuidar da sua filha. Aí ela falou para ele:
Mas, doutor, eu não tenho dinheiro, não tenho um centavo. Aí o médico falou assim: dona Raimunda, fique em paz, vá lá nesse meu amigo, deu o endereço para ela, leva a sua filha, que ele tem recurso lá para salvar a vida da sua filha. Então minha mãe foi, levou eu nesse médico, e graças a Deus, né, o médico fez todos os procedimentos, eu fiquei no balão de oxigênio, minha vida foi salva. Esse médico que indicou esse médico que foi indicado para minha mãe, não cobrou as custas devido ao desespero da minha mãe e ela não ter condições de pagar o tratamento. Depois de algum tempo, nós já estávamos cansados de viver no interior. Minha família já tinha uma irmã minha que morava aqui, né? Então, meu pai resolveu vender o sítio que a gente morava e a gente veio para São Paulo. Uma vida muito difícil, de dificuldade, muitas pessoas dentro de uma casa. A gente mora nesse mesmo endereço que eu moro hoje. Então, quase todos desempregados. As dificuldades foram grandes. Minha mãe lavava roupa para fora, cuidava de criança para ajudar a sustentar a casa. E eu, aos 13 anos de idade, eu cheguei aqui aos 10. Com 10 anos, terminei o primeiro grau. Aí, aos 10 anos, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar. Naquela época não tinha problema, né, de criança trabalhar, adolescente trabalhar. Então eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar em uma firma de costura, né? Daí veio a minha profissão de costureira. Então, trabalhava, chegava com meu salário fechadinho, irmãos. Entregava na mão da minha mãe, para ela conseguir comprar os alimentos para pôr dentro de casa. A maioria dos meus irmãos ainda não estava trabalhando, só alguns. Então, as dificuldades sempre foi grande. Então, depois dessa época de trabalho, né, aí eu conheci o meu ex-marido. Conheci ele, a gente começou a namorar. Muito nova eu tinha 15 anos quando comecei a namorar ele. Mas aí aconteceu que eu engravidei. Minha mãe não queria que eu casasse porque eu era muito nova, mas aí eu acabei engravidando. Aí minha mãe foi obrigada a deixar eu me casar. Me casei. Vivia muito bem com meu marido, uns 10 anos mais ou menos da nossa união. Era muito bom, nós éramos chamados de casal 20. Então, as dificuldades também era difícil, porque o meu marido também era bem novo. Eu tinha 16 anos na época do casamento. Meu marido tinha 20. Ele trabalhava, mas não permitia que a mulher dele trabalhasse, porque ele falava que ele era muito macho para sustentar a casa. Mas as dificuldades foram grandes. Eu falei, eu vou trabalhar. Ele falou, não é para você trabalhar. Eu insisti e fui. Quando ele ficou sabendo que eu tinha insistido e tinha ido, eu apanhei. Precisou meu sogro separar. Fiquei com o olho roxo, apanhei, mas também não desisti. Comecei a vender roupa para fora, comecei a vender produtos de beleza, mas não desisti. O que eu podia ajudar, eu ajudava. Então, as coisas apertou, ele queria comprar carro, ele queria melhorar as coisas dentro de casa. A gente morava em apenas 2 cômodos. Aí ele permitiu que eu fosse trabalhar. Aí eu fui trabalhar, ajudei ele a terminar de construir a casa, que a gente morava em 2 cômodos, mas era chão rústico ainda.
E a gente precisava de uma casa maior porque estava chegando os filhos. A Tati nasceu, minha filha mais nova. Aí depois de 1 ano e 5 meses, nasceu minha segunda filha, a Viviane. Eu, com apenas 18 anos, já era mãe de 2 filhas. E quando minhas filhas choravam ao mesmo tempo, a falta de experiência, eu chorava também. Não sabia lidar com a situação. Mas isso foi passando, minhas filhas foram crescendo. Meu marido, nessa época ainda a gente vivia muito bem, se dava bem, até que eu percebi que coisas diferentes estavam acontecendo. Aí eu fui descobrindo traições. Como eu tenho um coração perdoador, irmãos, eu acabei perdoando meu marido por várias vezes. E mais uma vez Satanás tentou contra a minha vida. Depois de minhas filhas, eu tive uma gravidez tubária nas trompas, né? E essa gravidez quase me levou à morte. Eu tive uma hemorragia na cavidade abdominal. As dores eram muito fortes, meu marido já tinha saído para trabalhar. E quando ele saiu para trabalhar, eu estava bem. Só que eu passei muito mal. Meu sogro morava no mesmo quintal e eu consegui avisar meu sogro. Não consegui levantar da cama. Ele encostou próximo à minha janela, porque tinha o tanque deles de lavar roupa que ficava perto, e ele estava próximo, eu consegui chamar. Meu sogro me levou para o hospital e o médico falou: olha, se o senhor chegasse 5 minutos depois, ela não teria sobrevivido. Então, mais uma vez, Satanás tentou contra a minha vida. Mas Deus já estava me guardando desde essa época. Desde o tempo de criança, Deus já tinha me livrado de muitos laços, né? Deus cuidava de mim. Eu sei que Deus cuida até hoje. Então, me recuperei da cirurgia, né? Foi muito difícil. Aí, depois que começaram as traições do meu marido, ele não parou mais. Muitas vezes ele saía com mulheres, até minhas filhas ficaram sabendo. Teve uma vez que ele chegou a levar uma pessoa, uma mulher dentro da minha casa. Isso é difícil para qualquer mulher aceitar. Mesmo assim, perdoei. Perdoei, não foi 1, não foi 2, não foi 3. Perdoei várias vezes, mas assim continuava. Aí chegou uma vez que ele... Chegou uma vez que ele colocou umas cápsulas de revólver em cima da estante e falou: isso aqui é para você. Isso é para você. Aquilo me doeu, porque eu amava muito meu marido e ele estava querendo que eu morresse. Continuei trabalhando por um bom tempo ainda. Escutei muitas coisas, muitas ofensas. Ele me humilhava minhas filhas. E a situação estava ficando incontrolável. E aí eu não estava sustentando mais aquilo. Minhas filhas estavam sofrendo, eu estava sofrendo demais. Aí nessa época a Viviane já tinha começado a trabalhar. Minha filha começou a trabalhar aos 12 anos de idade. A Tati fazia Senai. E assim que a Tati terminou o Senai, ela começou a estagiar. Ela já sabia, a Tati já sabia da situação do pai, das coisas que ele aprontava. Minhas filhas sabiam.
Nem tudo eu contava para elas, mas elas sabiam, do modo delas, elas sabiam. Aí chegou um dia que a Tati chegou em mim e falou: mãe, essa situação está difícil. A gente tem condições de pagar um aluguel e ir morar fora. Chega de humilhação. Quantas vezes meu marido falou para mim, você parece um guarda-roupa amarrado no meio. Quantas vezes ele falou para mim, você parece uma manga chupada. Então, as humilhações, aquilo foi me machucando, cada dia mais. A situação ficou tão difícil, que minha filha falou: mãe, vamos embora. Aí eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava na estação, lá perto, próxima à Estação da Luz, né? Numa firma de costura também. E minha encarregada tinha um apartamento na Coab José Bonifácio, lá em Itaquera. Eu acho que eu era vizinha do pastor. O pastor morou na Coab. Então, ela falou do apartamento, então eu falei: eu vou lá ver seu apartamento. Então eu fui. Fui lá ver o apartamento, gostei, levei minhas filhas também, elas gostaram. Então eu me mudei, saí de casa, fui ter uma nova vida. Mas as coisas não foram mais fáceis para mim. Foram dias difíceis, dia de muito choro, a depressão, e eu sofri demais, estava sofrendo muito. Minhas filhas também estavam sofrendo muito com a separação. Aí então, pensamentos de suicídio começou a rondar minha cabeça. Eu sentia que eu não tinha mais prazer na vida, que tudo ia acabar se eu terminasse com a minha vida. Aí por várias noites eu ficava acordada, não conseguia ir trabalhar, porque passei a noite acordada. Levantava às 4h30, 5 da manhã para trabalhar. E muitas vezes eu não tinha condições físicas para trabalhar, mas eu ia, porque eu tinha que pagar o aluguel no fim do mês e a casa para sustentar. Foi então que teve um dia, eu fui para a janela do quarto, aí algo falava assim para mim. Eu morava no 5º andar. Isso era Satanás já tentando contra a minha vida novamente. Dizia assim: você não serve para nada, a sua vida acabou. Aí, ó, por que você não pula? Por que você não pula dessa janela? Acaba com esse seu sofrimento. Acaba. Quem sabe, você acabando com o seu sofrimento, tudo vai ficar bem. Aí, eu olhava para a janela, olhava, tinha o estacionamento do prédio lá embaixo, ficava olhando. Quando eu pensei em pular, eu senti uma mão me puxando para trás. Eu senti Deus me puxando para trás, nesse momento. E uma voz falava: o que será das suas filhas? Elas também estão sofrendo. O que será das suas filhas se você fizer isso? Confesso, irmãos, que na hora eu comecei a dar passos para trás. Fui para a sala, liguei a TV, que muitas vezes eu passava as madrugadas na TV, assistia um programa evangélico que passava às madrugadas. E quando eu liguei a TV, aquele pastor falou: Deus tem uma obra na sua vida. Ele quer cuidar de você. Deus te ama. Então aquilo veio de encontro ao meu coração. Aquilo falou fortemente ao meu coração.
E eu vi que Deus estava comigo e que eu precisava de ter a chance de conhecer esse Deus. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, que era dessa igreja. Ela me levou uma vez nessa igreja, tudo, eu fui. Mas só que eu queria negociar com Deus. Eu queria meu marido de volta na época, mas eu falava para Deus, se der meu marido de volta, eu vou te servir. Mas as coisas de Deus não é bem assim, irmãos. Eu não fui mais naquela igreja, mas Deus não é um Deus de barganha. Então, as coisas ficaram cada vez mais difíceis, a situação financeira estava difícil. Nessa época, a Tati começou a namorar e engravidou. Ela, por ser estagiária, ela foi dispensada do serviço. As coisas que já estavam difíceis ficaram ainda mais difíceis. Já estava sendo difícil sustentar aluguel, condomínio, despesas de casa e prestação de imóveis que eu tive que comprar, né? Porque eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Levei só algumas coisas, as coisas das minhas filhas, do jogo de quarto das minhas filhas. A única coisa, o único bem mais precioso que eu levei foi as minhas filhas. Esse era o bem mais precioso, que não trocaria por nada. Então, a Tati engravidou, né? Ela já não namorava mais o rapaz. E ela não queria contar a princípio. Foi muita pressão que eu fiz sobre ela, para ela que ela contasse. Ele tinha o direito de saber que ele tinha um filho. E um dia esse filho ia cobrar dela onde estava o pai. Seria pior, porque o pai não iria nem saber que tinha um filho. Então eu insisti, ela resolveu contar. Foi aí que ela contou, né? Mas venceu o meu contrato lá do apartamento. Eu estava sem condições financeiras de renovar também. Aí minha mãe tinha uma casinha de aluguel que estava vazia aqui no Sônia Maria. Aí ela falou: Dora, eu sei que as coisas estão difíceis para você, vem para cá, vem morar aqui perto da família, porque aqui um ajuda, outro ajuda. Aí eu vim para cá, morando em Sônia Maria. Ainda não conhecia a igreja nessa época, né? Mas não demorou muito. Eu, com um ano que eu estava divorciada, eu conheci a igreja. Foi uma bênção. Aí, morando ali com a minha mãe. Mas, antes de conhecer a igreja, irmãos, eu ia para a balada. Eu acho que todo mundo pensa, primeira coisa, liberdade. Liberdade, agora eu posso fazer o que quero. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Minha irmã tinha uma lanchonete, bar e lanchonete, né? Ficava uma esquina abaixo da minha casa. Ela falava: ai, Dora, vem aqui fazer companhia para mim até fechar. E eu ia, porque ela falava que era para isso, né? Fazer companhia, era nada, eu era beber. Encher a cara. Encher a cara, chegava em casa, aquele vazio no meu coração aumentava. Tomava bebida forte, eu não gostava de cerveja, tomava bebida forte. Eu tomava que tinha até um apelido, essa bebida, chamava capeta. E eu tomava meus capeta lá, umas 2, 3 doses, 4 às vezes, chegava em casa bêbada, deitava a cabeça no travesseiro, o vazio aumentava, aquela falsa alegria ia embora. Mas só Deus, irmãos, só Deus
sabe o que se passava no meu coração, só Ele conhecia o meu coração. E aquela vida cada vez mais insustentável. Uma vida difícil, mas que Deus nunca me desamparou. Muitas vezes eu tinha um arroz e feijão, mas não tinha mistura. Aí Deus usa as pessoas. Minha mãe às vezes me chamava na janela: Dora, vem aqui, ó, eu comprei isso para você. Eu ia lá, minha mãe. Era justamente o que eu estava precisando. Às vezes uma mistura que eu não tinha, minha mãe chegava e dava. Aí teve uma época que a minha irmã, ela recebia a cesta básica e não usava, né? Porque o marido dela ganhava bem. Então ela mandou para mim. Ela sabia que eu estava precisando, ela mandou. Até fui criticada pela Tatiane, né? Que a Tatiane era muito orgulhosa na época. A senhora fica reclamando da vida para as pessoas. Não era bem assim, gente. Amados, Deus, Ele sabe. Ele sabe. E Ele nunca vai deixar a gente faltar nada. Aí foi aí que veio o desemprego. Eu fiquei desempregada. Graças a Deus eu não estava mais pagando aluguel, né? Mas ainda estava a Viviane trabalhando. A Viviane ficou sustentando a casa até eu conseguir emprego. Aí nasceu o neném da Tati, o Vinícius, meu neto, que é uma bênção, né? E meu filho. Eu falo que ele é meu filho. Às vezes eu esqueço até que ele é meu neto e acho que ele é meu filho. É meu, é da Tati. As duas cuidou. As duas amam como filho. Eu, um amor dobrado, né? De mãe, de vó. Então, aí a Tati estava em casa para cuidar do filho. Aí eu desempregada. A Viviane continuou trabalhando. Aí então eu falei: gente, eu preciso trabalhar. Eu preciso arrumar um emprego. Aí que eu fiquei sabendo da oficina de costura. E tinha aqui no Rafael, na 36. Aí eu vim nessa oficina, estava precisando de overloquista. Era a minha profissão, eu trabalhava em várias máquinas, né? Mas cheguei e logo eu fui contratada, no outro dia eu já voltei a trabalhar. Aí nessa oficina tinha uma pessoa que me chamou a atenção, era a Cida Costa. Amada, te amo, tá? Eu sei que você vai assistir depois. Então, aí a Cida Costa, a princípios, eu não me dei bem com ela. Eu achava ela mandona. Perdão, tá, amiga? Amiga e irmã. Aí, mas, gente, se a gente for analisar, a luz não se dá bem com as trevas, né? Aí passou. Achava ela mandona, mas eu observava muito a Cida. Pelo jeito dela, aquele jeito doce dela, e ela fala da igreja. O que eu mais queria era ficar longe de uma igreja naquela época. Aí a Cida falava da igreja, falava do pastor. E aquilo foi, sabe, me interessando. Eu falei: nossa, né? Fiquei curiosa para conhecer a igreja. Aí um dia eu cheguei na Cida, falei: ô Cida, qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Ela já tinha me feito convite várias vezes, né? Qualquer dia eu vou lá na sua igreja. Aí eu me preparei, foi um dia de semana. Nesse dia, quem estava pregando era Simone Salles. Eu conheço a Simone Salles já desde criança, né? Aí a Simone Salles estava pregando, né? Ainda a Cida pensou: nossa, eu queria tanto que a Dora fosse bem no dia do pastor pregar, né? Mas como o pastor sempre falou, o que importa é a mensagem, não o mensageiro. Mas naquele dia, a mensagem que a Simone pregou falou tanto ao meu coração, tanto. Era tudo que eu precisava ouvir naquela noite. Fui para casa maravilhada, né? E detalhe, né? Eu já tinha falado que eu ia para a igreja só para conhecer. Eu só queria conhecer a igreja, que eu não ia virar crente. Eu tinha um pensamento errado de ser crente. Para mim, o crente tinha que
deixar de cortar cabelo, não podia usar maquiagem, não podia usar brinco, joia, essas coisas. Então, é um pensamento errado que muita gente tem. Mas não é nada disso. Ser de Cristo é ser livre. Deus dá essa liberdade pra gente. Aí nossa, como eu gostei da igreja. Eu falei para Cida, Cida, gostei, Cida, da sua igreja. Eu vou sábado. Fui no sábado. Vim no sábado para a igreja, toda feliz, né? As minhas filhas começaram a rir de mim. E aí, crentinha, vai para a igreja? Eu falei, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja sim. Gente, nessa época, eu usava roupa curta, eu tinha vícios, bebia, né? Gostava de roupa curta, então foi uma mudança radical. E essa mudança chamou muita atenção das minhas filhas, que o meu testemunho foi o que trouxe elas para a igreja. Então, quando eu comecei a vir para a igreja, aí elas observavam eu vindo para a igreja, e cada dia mais eu queria vir para a igreja. Tinha até uma musiquinha um louvor. Esse louvor me chamava muita atenção. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Então, esse louvor, ele mexia muito comigo. E cada dia eu falava, eu quero é Deus. Eu quero Deus. Aí, depois de algum tempo, começou a Viviane vir comigo. E a Viviane também gostou. A minha filha mais nova. Ela não está mais na igreja, mas não deixo de orar pela minha filha, porque eu sou a intercessora da minha família. E através da minha intercessão eu ganhei outros da família. Aí veio a Viviane, e eu e a Viviane comentava em casa. A Tati ouvia, a Tati detestava quando a gente falava alguma coisa, né? Mas ela observava. Assim como eu fazia quando a Cida falava, ela também fazia, ela observava o que a gente falava. E nisso foi criando uma curiosidade em conhecer a igreja. Então, a gente ouvia muito louvor, o louvor da Cassiane que eu ouvia direto, né? Vou seguir. Então aquilo mexeu muito com a Tati. Ela mesma já contou que ela ouvia, a gente saía, ela ia escutar. Então quando a Tati ouviu, ela também sentiu desejo e ela veio para a igreja. Eu não tenho muita certeza da data, mas eu acho que ela começou a vir para a igreja, acho que foi no meu batismo. Eu, com 3 meses de convertida, não via chegar a hora do meu batismo. Eu me converti no mês de junho de 2000. Quando foi no dia 27 de agosto, eu desci as águas. Mas detalhe, irmãos, eu queria vir para batizar, eu queria batizar. Só que eu tinha muitas coisas para resolver. Eu tinha coisas para ser curada no meu coração. Eu queria vir para uma nova vida, mas eu queria ter essas coisas resolvidas. Então, marquei a aula de batismo, marquei o batismo, e 3 dias antes do meu batismo, eu liguei para o meu ex-marido. Liberei o perdão para ele, a gente chorou, a gente se perdoou. Foi difícil, porque eu ainda amava meu marido nessa época. Então, aí uma parte estava resolvida. Mas e aí? O problema dos vícios. Eu ainda fumava e ainda bebia. Irmãos, eu vinha para a igreja, quando chegava em casa, saía daqui da igreja, chegava em casa, a primeira coisa era pegar o cigarro e fumar. Depois eu chorava. Eu chorava porque aquilo doía no meu coração. O Espírito Santo me incomodava.
aquilo doía no meu coração. Eu acho que foi o vício mais difícil que eu tive para largar. Então, meu batismo estava chegando e, e eu falei com Deus, Deus, eu não quero passar por uma nova vida fazendo coisas erradas. Eu não quero fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então, aí veio um versículo na minha mente. Hebreus 4:16. Eu vou ler para vocês. Hebreus 4:16, que diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu comecei a fazer desse versículo, irmãos, a minha oração. Deus, eu estou aqui. Eu preciso de ajuda. Eu não quero passar pelas águas sem abandonar esse vício. Aí chegou o dia do batismo. As nossas reuniões eram às 6 horas da tarde, no domingo. Aí quando foi umas 3 horas da tarde, eu falei, eu vou fumar meu último cigarro. Eu falei, Deus, esse é o último, não vou fumar mais. Aí eu fiz aquela oração para Deus, falei, esse é o último. Já não tinha mais comprado cigarro, porque eu já estava com a intenção de largar e estava pedindo ajuda de Deus. E Deus já estava trabalhando na minha vida, irmãos, porque muitas pessoas da família já tinham percebido a minha mudança. Foi aí que, detalhe, eu tinha avisado as meninas na oficina, ó, segunda-feira vocês não vão me ver fumando mais. Aí então, eu fui para o batismo às 6 horas da tarde. Irmãos, quando eu desci as águas, tudo que me incomodava, tudo que desagradava a Deus, ficou ali, nas águas do batismo. Levantei daquelas águas uma outra pessoa. Aí eu vi os céus abertos, eu vi o mover de Deus na minha vida. Aí eu percebi que Deus era na minha vida. Aí eu sei que Deus ali tinha me libertado. As feridas do meu coração haviam sido curadas, porque muitas vezes a gente, quando está com amigos assim, é uma falsa alegria. Eu tinha uma falsa alegria, mas só Deus conhecia o meu coração. Ele sangrava, ele chorava por dentro, mas Deus, Ele conhecia o meu coração. Quero dizer para você que está passando por uma situação, um período difícil na sua vida, ore a Deus. Entrega para Deus tudo que te incomoda. Deus, Ele vai curar suas feridas. Deus vai curar suas raízes. Nós precisamos ter nossas raízes curadas para que nós tenhamos uma vida nova, uma vida plena com Jesus. Então, minhas raízes foram curadas. E Deus quer curar as suas também. Então, se entregue ao Senhor. Se entregue a Ele. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Muitas vezes nós pensamos, Deus se esqueceu de mim. Não é verdade. Muitas vezes é nós que se esquecemos de Deus. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Eu tive muitos altos e baixos na minha vida. Mas glória a Deus que eu estou aqui. E através de uma pessoa que, mesmo eu não gostando dela no início, Cida Costa, foi através dela que hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho minha filha na igreja. A Viviane não está vindo, mas oração de mãe, Deus escuta. E eu creio que minha filha um dia volta. E através das nossas vidas, Deus tem trabalhado, pessoas têm sido transformadas, tem pessoas da minha família que já veio, pessoas que foram salvas, mas estão em outras denominações. Então, Deus me levantou como intercessora, uma intercessora para ganhar a minha família e ajudar também na causa do Senhor, né?
orar pelas famílias, orar para quem precisa de uma cura, que precisa de uma oração. Amém? Eu agradeço a você, Cida Costa, por não ter desistido de mim, por você continuar, mesmo eu sendo chata, você não desistiu de falar de Deus, de falar da sua igreja. Foi a curiosidade que me trouxe a conhecer esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. E hoje já são 20 anos na casa do Senhor, eu e minha família. Eu tenho visto o trabalho de Deus na minha vida, na vida da Tati. E é isso. E agradeço também meus pastores, Rogério Merluzzi e Tereza Merluzzi. Amo vocês demais. Vocês são meus pais espirituais e eu amo vocês demais. Agora eu quero orar por vocês. Se você que está passando por uma situação dessa, que Deus venha trabalhar na sua vida. Ouça esse áudio, mande para alguém que está precisando ouvir essa palavra. Vai ser de grande bênção na vida dessa pessoa. O diabo tentou contra a minha vida por várias vezes, mas o Senhor sempre esteve comigo e hoje eu estou aqui. Estou aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Vou orar. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, que esse testemunho sirva de bênção na vida das pessoas. E se você está passando por isso, não desista. Deus te ama. Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Entrega nas mãos do Senhor a sua vida. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro a cada vida que está passando por uma situação dessa, Pai. Em nome de Jesus, que esse testemunho venha ser bênção na vida das pessoas. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, e abençoa esse ministério também. O Rio de Vida, que é aqui que eu me converti, estou até hoje e quero ser bênção nessa casa, até quando Deus permitir eu me recolher. Amém, irmãos? Boa noite, a paz seja com todos. A você aí de casa, uma boa noite e a paz a todos. Ficam com Deus.